Diante da repercussão dos protestos contra o aumento das passagens pelo Brasil, é impossível ficar indiferente frente à situação do transporte público hoje. Mas não são apenas os passageiros que sofrem com isso. Hoje vamos ouvir o outro lado da história, quem trabalha com o setor de transporte. Qual é a sua jornada de trabalho e quantas horas você realmente trabalha? A minha jornada de trabalho eu pego o 12h10 e vou até as 9 horas, né? Dá quase 9 horas, né? Na minha tabela. E depois do aumento das passagens, seu salário aumentou? Como é que foi após esse acréscimo de 20 centavos? Não aumentou nada. Realmente, nós não temos... O nosso salário continua o mesmo e... Sabe, a gente não fez diferença nenhuma para nós o aumento da passagem. A gente recebeu o nosso aumento do Decídio, que é todo ano que tem, né? Todo 1º de maio, com todos os motoristas e todos os cobradores do sistema coletivo, mas não refletiu em nada para a gente. Bom, qual que é a sua jornada de trabalho? Quantas horas você realmente trabalha? A jornada de trabalho é de 8 horas, nós trabalhamos de 10 a 11 horas de trabalho. E depois do aumento do preço das passagens, seu salário aumentou? Aumentou sim, senhor. Aumentou. O salarial dos motoristas é em torno de R$ 1.900 e teve, em 1º de maio, um dissídio de 8,5%. Ou seja, a elevação dos salários dos funcionários do transporte público não foi uma consequência do aumento dos 20 centavos nas passagens. Esse era um dos principais questionamentos dos manifestantes que tomaram as ruas no país nas últimas 2 semanas. Quanto você apoia o protesto contra o aumento de passagem? Não tenho o que falar sobre isso. O protesto não foi protesto, é direito de Estado democrático. Isso aí sim, chama-se direito de Estado democrático. Tem mais que exigir dele e cobrar deles o direito democrático, que é o direito de greve ou de protesto, ou manifestação. O quanto você apoia o protesto contra o aumento da passagem? Você sente medo quando você vê esse tipo de manifesto? Você já estava no ônibus quando ocorreu? Aconteceu alguma coisa com você? Inclusive aconteceu um fato interessante, foi essa última que teve agora. Eu dei carona para eles, um dos representantes na paineira, eu conversei com eles e eu fui bem e falei, a gente apoia, o único que tem que ser uma manifestação passiva, que não pode haver destruição do patrimônio, tem que haver tem que exigir mesmo, a gente sabe que só assim, né, para os governantes despertar, mas tem que haver a acessibilidade de todos, que a gente sabe que geralmente 1 ou 2 que tumultua, mas a maioria mesmo são bem conscientes. As manifestações, com certeza, não são as maiores preocupações dos motoristas no exercício de suas profissões. O estresse de horas de trânsito e de discussões com passageiros são fatores que os incomodam bem mais. Você já sofreu algum tipo de agressão física ou verbal de passageiros? Não verbal, sim. Sempre tem aquele estressadinho. Normalmente a mãe do motorista sempre está em jogo, né? Sua mãe, mas a gente releva porque nós estamos preparados para isso. A empresa nos prepara para isso. O mais estressante do seu trabalho? É o trânsito, né? O trânsito é estressante. Eu acho que a parte mais estressante é o trânsito e a falta de consciência dos passageiros, principalmente com os idosos, né? Com gestante, mulher com criança. E você já sofreu algum tipo de agressão física ou verbal de passageiro? Alguém já te falou alguma coisa, tipo, te ofendeu? Isso é direto. Principalmente igual a gente tem horário para sair. E os passageiros, ele acha que só porque você abriu a porta do ônibus, se o passageiro entrar e não tiver mais passageiro no ponto, o ônibus vai ter que sair. Nós seguimos o cronograma dessa Sport Transporte. Tem hora para sair, tem hora para chegar, hora para sair. Então a gente acompanha esse cronograma, né? Então os passageiros não entendem isso. A gente não tem culpa que o parceiro tá atrasado, que o passageiro, sabe? Então tudo isso aí cai sobre nós, né? Então, e às vezes é difícil. Eles falam coisas do tipo, né, que se você não tiver um perfil de uma família estruturada em casa, o cabeção não aguenta, né? Você pode ver, o exemplo foi do Rio de Janeiro lá, né? Que houve agressão e o motorista jogou o ônibus de cima da ponte, né? No dia 2 de abril de 2013, um ônibus caiu de um viaduto na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro. 7 pessoas morreram na hora do acidente. A causa do desastre teria sido uma discussão entre um motorista que dirigia em alta velocidade e um passageiro, que reclamava porque o ônibus não havia parado no ponto em que ele desceria. Logo após a briga, o veículo invadiu o passeio, quebrou a grade de proteção para pedestres e despencou de uma altura de 10 metros.
Esse ocorrido é um exemplo extremo das dificuldades de trabalhar com o público. Apesar desse desgaste, os motoristas não contam mais com o adicional de insalubridade ou aposentadoria especial. Que eu tenho a fazer uma reedificação é a respeito do tempo de serviço nosso, que o motorista tem direito à aposentadoria especial. Hoje foi tirado esse benefício e eu já tenho 24 anos e 2 meses só em ônibus, sem contar 6 anos militar, e não consigo me aposentar mesmo com 50 anos. Mas eu trabalhei bastante, né? É muito trabalho. E só numa profissão, lidando com o público, você sabe que é difícil, e o trânsito. Em 1998, o presidente Fernando Henrique Cardoso sancionou uma lei que passa a desconsiderar a profissão dos funcionários de transporte urbano como atividade especial. Assim, esses trabalhadores passam a ter que cumprir os 35 anos de exercício da profissão exigidos e apresentar a idade mínima de 60 anos para ter direito ao benefício. A categoria alega que essa imposição não prejudica apenas os servidores, mas também a sociedade, que fica exposta aos riscos que pode oferecer um motorista exausto ao volante. Embora estejam expostos a tanta dificuldade, os motoristas entrevistados se mostram satisfeitos com a profissão. Sempre trabalho com bom humor. Sempre bem humorado. Para mim, que sempre trabalhei com caminhão, nunca trabalhei com ônibus, é bem melhor do que o caminhão. Eu sou formado em turismo, eu sou bacharel em turismo, estou no primeiro ano de direito. Então eu amo isso, sabe? Então isso aqui poderia estar atuando na minha área, mas eu amo esse caso 270 aqui. Isso aqui é minha vida. Minha vida. Conversando com os motoristas, percebemos o outro lado da moeda. Rotinas estressantes e passageiros muitas vezes mal educados e impacientes. O transporte público pode não ser o ideal, mas se motoristas e passageiros mantiverem o respeito, será uma viagem muito mais tranquila para todos.